Olá pessoal, como vai esse sorriso? Fernando Ferraz aqui de São Paulo, do Sorriso Cast, e hoje trago para vocês o professor Nívio Dias, diretamente de Santos. E aí pessoal, como vocês estão aí? Fernando, beleza? Como é que você tá? Obrigado pelo convite, obrigado que eu agradeço, cara, muito legal. Professor, mentor, quero falar um pouquinho sobre tudo isso. Quanto tempo de carreira, Nívio? Dia 15 de janeiro agora eu faço 35 anos de formado, né? Então são 35 anos na odontologia, no mocho, sentado e na docência também. Eu quero trazer, principalmente você que é recém-formado, a gente tá falando nisso um pouquinho nos bastidores, ele tem curso lá em Santos, no seu instituto, como chama o teu projeto? Estúdio Dias de Odontologia. Estúdio Dias de Odontologia. Recebe bastante recém-formado? 80% galera que acabou de sair da faculdade. E se você tá assistindo esse episódio, às vezes eu peço pra galera curtir e compartilhar, esse é o momento de você dar uma curtida, porque o episódio hoje tá fino, tá excelente. Legal, a gente tava falando um pouquinho, então, professor, e a gente trouxe essa questão de mentor. Quando eu devo fazer uma especialização, eu já vou começar assim. E quando eu devo fazer uma mentoria? Bom, são perfis diferentes, né? O mentor é uma espécie de um pai, que ele orienta, e no meu caso, orientação clínica, orientação de carreira, gestão, não só para colegas recém-formados, mas também para colegas já formados há mais tempo, ou especialistas na área dentística e a odontologia restauradora, que é a minha área, que acabou ficando um tempo sem estudar, porque dentro da mentoria a gente tem a visita de vários professores, né? Vários amigos meus, professores de muito nome internacional e nacional, que participam comigo na mentoria. Porém, a mentoria ela tem um foco informativo. De onde ela veio, né? Ela veio de uma necessidade que o meu aluno tem. Olha só, cara, já passaram por mim mais de 2.500 dentistas. Entre graduação, especialização e cursos de atualização, imersões, uma galera. Você pode imaginar que todos eles têm os meus contatos, né? Rede social e WhatsApp. Então você pode imaginar que eu poderia passar o dia inteiro respondendo questões da área odontológica, restauradora, enfim. E aí eu resolvi canalizar isso de uma maneira organizada, criando uma espécie de mentoria. Então, como funciona a mentoria? A gente tem um grupo fechado no WhatsApp dos mentorados. A mentoria ela tem uma vida de 1 ano, né? Então é como se fosse uma esteira rolante, né? Que a pessoa entra e sai da esteira ou renova 1 ano depois. Então, nesse grupo a gente discute coisas técnicas, coisas da vida odontológica, de carreira e tudo mais. Então, é como se eu tivesse organizado esse feedback que eu já dava para os meus alunos. Tivemos agora, cara, foi incrível, tá até no meu Instagram, um encontro presencial dos nossos mentorados. Eu vi lá, cara, uma foto linda. Animal. A mentoria começou em julho e aí eu quis encontrar, porque, cara, eu sou do analógico, né? Eu sou do toque, do cheiro, do abraço, do olho no olho, né? E veio um aluno, cara, de Divinópolis de carro. Foram 12 horas de carro para encontrar com a gente lá em Indaiatuba, na sede da Ultradente, que gentilmente cedeu espaço lá pra gente. Gente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. Agora, a especialização, ela tem um foco mais técnico. Okay. E são 2 anos de curso, né? E o diferencial da especialização, que a mentoria não tem, é o atendimento clínico de pacientes, né? Porque eu sou clínico, né? Eu sou do mocho, né? Então, eu sou um professor, até os meus colegas falam isso, cara. Assim, você é um professor, talvez um dos mais clínicos que a gente conheça, porque eu trabalho, acabei de chegar do meu consultório, você sabe? Estava atendendo lá em Santos e vim para cá para a gente participar desse podcast. E aí eu gosto de pegar na mão, eu gosto de sentar e demonstrar, eles têm muito laboratório, tem muita parte prática, porque na verdade, cara, a função do professor agora é também se expor, é mostrar os erros. Eu adoro fazer demonstração ao vivo, porque o aluno vai sacar que eu sou normal igual ele, cara. Porque a rede social, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, é um encantamento, muitas vezes engana as pessoas. Você se deprime. Nossa, que dente maravilhoso que ele postou. Mas eu só postei aquele, presta atenção, eu só postei aquele porque foi o único que ficou maravilhoso. Todos os outros ficaram ok, igual os seus. Então eu gosto de demonstrar as minhas fragilidades. Eu tenho até um post no Dia dos Professores que eu falei sobre isso. Eu adoro me expor, eu adoro mostrar que eu sou humano,
que eu erro, que a espátula cai no chão, que a resina não fica na cor que eu gostaria, enfim. E isso também impacta o aluno. Então, grande parte de alunos que eu tenho na mentoria vieram dos cursos de especialização e sentem essa necessidade de continuar mais um tempo comigo, sabe? Então, tá muito legal, tô bastante feliz com o projeto. É um desafio você ser um professor e ter um consultório rodando, cheio. Há 20 anos atrás, eu sou formado há 20 anos, eu via um pouco, falava-se muito, esse cara dá uma aula incrível, ele é um bom professor, mas tecnicamente às vezes nem tanto, ou ao contrário, o cara faz um dente rápido de primeira, mas ele para passar não consegue isso... explicar. Isso há 20 anos era muito falado ali. Você ter essas duas vertentes. Por que você acha que você é bom nessas duas vertentes? Eu tenho uma teoria, cara, que é bem... Eu acho que se aplica muito a mim. Eu não sou uma pessoa tecnicamente habilidosa. Nunca fui. Eu não acredito em dom, assim, veio de Deus. Eu acredito em Deus, mas não acredito que as pessoas sejam beneficiadas. Claro, deve ter, tipo, Messi, Pelé, alguns iluminados, mas são pouquíssimos, tá? Não é todo mundo tem um dom. Então, eu precisei me virar e treinar muito, muito. Então, eu sou uma pessoa muito vaidosa em alguns sentidos. E um deles é querer passar para o meu aluno, para aquela pessoa que está me ouvindo, o máximo possível de inspiração e que ele diga assim, cara, você me falou uma coisa que melhorou minha vida clínica no dia seguinte, né? Então, como eu precisei treinar demais, e eu sempre tive uma coisa meio... eu adoro o Clóvis de Barros Filho, porque ele fala assim, eu sou um explicador. Se você perguntar qual que é a minha profissão, eu sou explicador. Então, a minha veia de professor, ela é natural, sabe? Eu sempre curti explicar. Eu tenho uma didática minha que eu não aprendi em lugar nenhum, apesar de ter feito mestrado numa escola pública e ter aprendido tecnicamente as coisas, mas é uma coisa natural minha. E tecnicamente na minha clínica, cara, eu procuro fazer sempre o melhor. Então acabou com que eu tô atendendo meu paciente e eu já tô imaginando como é que eu explicaria aquele procedimento, aquele detalhe. E ser muito clínico facilita um pouco a vida. Claro, nós temos ótimos professores. E eu aprendi com muitos professores, tenho vários amigos professores. Só que tem um detalhe, algumas pessoas não têm a vida clínica. Então são ótimos professores tecnicamente, pegam um manequim e tal... Mas quando você vai ter a vivência clínica, isso talvez falte um pouquinho. E eu tenho a sorte de ter as duas veias, né? E isso para mim me ajudou muito, me ajuda até hoje, claro. Temos um explicador e aqui eu sou um provocador. Bora! Me dá um toque sobre a vida clínica. Então você falou assim, cara, eu dou muitas dicas clínicas ali. Você consegue me dar 2 dicas clínicas, claro, dentro da dentística, rápidas que você vai dar bom insight? Fê, eu vou te dar 2 dicas clínicas para eu fazer uma restauração de sucesso. Eu sei que há várias, mas eu queria 2 dicas clínicas que não podem faltar no âmbito da restauração. Olha só, eu costumo dizer, e agora eu espero não ser polêmico, já sendo, eu costumo dizer que eu ensino o dentista médio. Eu não dou aula para professor pesquisador e também não dou aula para o dentista que... Enfim, não tem muita condição. Quem vai fazer um curso está buscando informação. Então, eu preciso ensinar ou ajudar o dentista médio. E o dentista médio é aquele que trabalha dignamente, que paga seus boletos com o exercício do próprio trabalho e que precisa de algumas informações, por exemplo, para a longevidade de suas restaurações, não é? Hoje mesmo atendi de manhã uma paciente que a gente optou por trocar uma restauração, que quando eu fui ver no prontuário dela, está na boca 19 anos. Né? E aí, na hora que eu vou trocar uma restauração que está na boca há 19 anos, a paciente falou para mim, pode cobrar o que você quiser. Porque mais de 19 anos, nem meu carro, nem minha geladeira, nem nada que eu tenha material e que funcione todos os dias está lá. Bom, enfim. 2 dicas muito práticas. A primeira delas é sobre adesão. Eu não vou falar sobre adesão aqui. Eu só vou dizer o seguinte, você não quer ter problema com adesão? Use adesivos universais. Certo? Ótimo. Porque adesivos de 3 passos podem ter uma resposta laboratorial melhor. Só que se eu pegar 20 dentistas clínicos e pedir para que eles apliquem adesivos de 3 passos, 2 ou 3 vão conseguir a performance de laboratório e os outros 17 vão conseguir uma performance péssima. Porque um aplica mais tempo primer, menos tempo primer, a dentina está mais seca, está mais úmida. Como é que eu vou explicar o que é dentina úmida para você, meu amigo? Tá certo? Universal, dentina úmida, seca, ressecada, vai ter o mesmo resultado. Então, os 20 dentistas vão ter o mesmo resultado. Então, vai no universal que você vai se dar bem.
E o segundo, não precisa comprar resina cara, se é que você me entende, com tecnologia supranano, que é uma tecnologia dos anos 90, para conseguir bom polimento. Sabe por que você consegue bom polimento nessas resinas mais caras? Porque elas têm partículas pequenas e uma quantidade gigantesca de metacrilato. Mas elas fraturam, elas têm baixa resistência. Sabe por que você não consegue bom polimento com uma resina nanohíbrida, por exemplo? Porque, cara, nunca ninguém te ensinou a polir. Você sabia que os instrumentos rotatórios têm rotação específica para conseguir polir? Que cada borracha de acabamento e polimento tem uma rotação específica? E que se você não tem um bom motor elétrico, você não consegue contar a rotação. Portanto, se uma borracha que é para rodar 8.000, ela roda 25.000, você não vai conseguir bom polimento. E aí você se frustra. Então, essa borracha, e pasmem, vem escrito no próprio embalagem da borracha quantas rotações ela vai ter que ter. E aí você abre a embalagem, joga fora, bota a borracha no seu contrângulo, pisa fundo e sai fazendo isso. Então, são coisas simples que geralmente não estão escritas em lugar nenhum e que na hora que você fala e o aluno faz, ele fala, meu Deus, era assim então? Era. É simples, cara. Sabe? Eu gosto de simplificar a vida do meu aluno. Falamos aqui de tecnologia, um pouco de motor elétrico. Mas nível, posso te chamar de nível? Que quem tá ali do outro o meu lado nome, vai né? falar. Nível, eu ainda não tenho essa condição. Quanto que é motor elétrico, nível? Ah, você pode comprar motor elétrico da sua manicure. Ótimo. Você vai pagar R$800. Tá bom pra você? Ótimo. Beleza, motorzinho, Beltec. É o que eu tenho lá no meu estúdio. Você compra, coloca na bancada, faz o seu polimento com ele, conta as rotações, acabou, guarda na gaveta e continua usando o seu pneumático. Não precisa comprar um motor elétrico de 15, 16 mil reais. Você tem que se adequar. Eu não preciso comprar uma lupa de 25 mil. Eu posso comprar uma de 800, uma de 1.000, de 1.500. Ou seja, eu posso ter. É só eu me organizar para ter. Ué, eu compro tanta coisa muito mais cara que isso e não uso para nada, não é verdade? Sim. A gente tá falando sobre isso agora. Eu comprar um fotoativador. Puxa, professor, 6 mil é muito caro. Tá, qual telefone você tem, amigo? Não é? Então alguma coisa tá errada aí na sua wishlist. Tem coisa na frente de outra que não era pra estar, velho. Estávamos falando aqui do Instagram do professor Nível. Se você entrar lá, Nível Dias, né? Arroba Nível F. Dias. F. Dias. Tem muitas falas em espanhol. Então ele tá fazendo um percurso, esteve fazendo, quero saber dessa história, internacional. Isso é muito legal. Eu logo me deparei ali com as falas e falei, poxa, que interessante. Mas antes de saber como teve essa progressão, eu preciso falar do menino Nível, que fez a graduação particular, que fez especialização. Nunca o dinheiro talvez foi um problema. Me conta se isso é verdade ou não. Me conta um pouquinho como que era a sua criação. Bom, eu sou filho de uma família de classe média, né? Meu pai trabalhou a vida toda, minha mãe dona de casa, professora inicialmente, mas depois dona de casa. E eu sempre tive uma vida muito regrada, né? Tinha muitas regras, literalmente, na minha casa, tal. Não pode isso, não pode aquilo, não faz aquilo, tal. Em relação ao dinheiro, especialmente, né? E aí entrei numa escola particular, né? Porque quando eu prestei odontologia em 1986 era difícil entrar em odontologia, né? Hoje em dia não está assim tão difícil. Mas é engraçado que eu já contei isso algumas vezes, mas é interessante, isso é até inspirador, cara, porque eu queria fazer educação física, né? E meu pai não deixou. Meu pai, na sua praticidade da vida, nos anos 80, um professor de educação física, nos anos 80, ele dava aula só na escola, nem academia quase tinha. Aquele cara que dava aula numa sexta-feira à tarde, ninguém ligava muito para ele, o único que ia de bermuda era o professor de educação física, né? E quem fazia atividade física fora, esporte, dava atestado, eu mesmo nunca fazia, bom, enfim. E aí eu falei que eu queria fazer educação física, e ele falou assim, não, educação física você não vai fazer, você vai fazer alguma coisa para não depender de mim no futuro. Porque o grande medo... O meu pai tem 2 medos na vida. Que os filhos dependam dele financeiramente e que ele dependa dos filhos no futuro financeiramente. Isso é bom para mim também, porque eu tenho certeza que meu pai não vai depender financeiramente de mim, né? E aí eu falei, pai, mas eu não sei o que eu quero. Eu tinha 17 anos, cara. Até hoje, como é que você vai conseguir escolher o que você quer da vida? Ele falou, você não sabe o que você quer? Eu vou te dar 4 opções. Direito, medicina, engenharia, odontologia. Escolhe uma das 4 aí e faz. Já que você não sabe o que quer, escolhi odonto. Entrei. Gente, eu tenho síndrome do jaleco branco, que é aquele negócio que você desmaia quando vê sangue. Fui fazer odonto. Só isso. Caia duro, cara, na cirurgia. Acordava com o professor batendo em mim. Puta, surreal. Minha mãe falou assim, a gente errou com esse moleque. Vai dar ruim, né? Enfim. Só que eu me apaixonei pela dentística. Me apaixonei pela dentística do professor Mondelli. A gente estava até conversando aqui. Numa época que não tinha rede social, né? Óbvio, né? Não tinha nada. Eu fui ver a cara do professor Mondelli quando eu cheguei lá para fazer a pós-graduação, né? E teve um detalhe, no final da minha graduação, quando eu terminei meu curso,
Meu pai falou assim, cara, você é dentista, graduado, legal, doutor, tal, não sei o quê. Só que imagino que você não tenha condição técnica de trabalhar e sobreviver da odontologia por enquanto. Eu falei, não tenho. O que você precisa fazer para não depender de mim depois no futuro? Onde você quer estudar? Você quer fazer pós-graduação? O que você quer que eu te ajudo? Eu falei, pai, queria ir para Bauru fazer dentística. Vamos lá que eu te ajudo. Esse ajudo do meu pai foi surreal, porque na minha cabeça inocente vai lá que eu te banco o curso, como ele bancou a faculdade. Vai lá que eu te ajudo significa dizer o seguinte, chegou o dia de pagar a mensalidade. Filho, você tem o dinheiro da mensalidade esse mês? Eu tenho, pai. Então, beleza, não preciso te ajudar. Mês seguinte, pai, falta R$200, tá aqui R$200. E fomos indo assim, tá? Bom, enfim, para poder encurtar a história, eu fiz dentística, fiz pério, fiz prótese, né? E já era professor, né? Fui contratado com 4 meses de formado, né? Foi uma coisa incrível isso. Só que ser professor, para mim, sem ter o documento de um título de mestre, estando na universidade, me deixava um pouco desconfortável, né? Porque para mim é muito claro a pós-graduação. Mestrado é para quem quer ser professor e doutorado é para quem quer fazer pesquisa. Na minha cabeça isso não é uma hierarquia, tá? Tanto que eu não fiz doutorado. Minha vaga estava lá e eu optei por não fazer. Só que eu queria fazer numa escola pública. Aí prestei concurso na Unesp São José e fiz mestrado lá. Entrei em 99 e saí em 2001. E tem uma história para contar, e acho que vai ser inspirador, é legal a gente falar sobre isso, que eu casei, eu entrei no mestrado em agosto de 99 e casei em outubro de 99. Portanto, eu morava com meus pais, eu nunca gastei nada em casa, não dava nem 100 gramas de mortadela na minha casa. E casei e veio aquele impacto do casamento, compras e vida e tudo mais. Cara, fiz o meu mestrado com uma dificuldade financeira do cacete, né? E quando eu fui defender a minha tese, que lá em escola pública era um experimento inédito e tal, tem uma regra em escola pública, especialmente, que quem defende a tese tem que levar todo mundo para almoçar. Só que você nunca sabe quem vai almoçar, não é? E é sempre numa churrascaria e tal. Eu não tinha grana para levar a galera para almoçar. E eu fui de manhã cedo, antes de ir lá na minha defesa, no caixa eletrônico do banco e fiz um empréstimo no caixa eletrônico do banco para poder pagar o almoço. Eu não sei se vocês que estão aí já tiveram o desprazer de fazer um empréstimo na boca do caixa eletrônico. Você pega R$1.000 e deve 50 mil naquele mesmo minuto, sabe? Tipo assim, você pega 1.000, a sua primeira parcela é 400 no mês que vem. Só que eu não tinha grana. E eu paguei com um cheque o meu almoço com a galera que apareceu com o dinheiro do empréstimo. E fiquei 2 anos pagando aquele almoço lá depois. Eu estava sentado no almoço, o meu trabalho foi bem legal, o que eu fiz foi sobre rugosidade do esmalte, clareamento dental e tal. Fiz até o experimento lá no CTA do ITA, foi incrível. A minha orientadora do meu lado, a professora Regina Célia, isso era setembro de 2001. Ela falou, Nível, em janeiro a gente começa o doutorado. Eu falei, professora, nem ferrando. A mulher grávida de 2 meses já. Eu falei, não tenho condição nenhuma de fazer doutorado. Mas você não quer ser doutor? Nem um pouco. Não vou fazer pesquisa, não tenho viés de pesquisador. Eu sou professor. E para mim já tá ok. E se eu entrar no doutorado, eu não vou conseguir montar o quarto do meu filho ou filha, que eu não sabia o que era ainda. E eu conto essa história, cara, porque eu comia lá no DA da faculdade, porque eu não tinha grana para ir pro restaurante. E se você já comeu no DA de uma escola pública, eu não sei como é que é hoje, mas é um feijão que é mais caldo do que feijão, um arroz grudado, um contrafilé que metade é gordura, um alface que anda, né? Porque tem tanto bicho que se você não correr atrás, ele sai do prato, e um quisuco. Era isso que eu comia, tipo R$3, R$4 o valor de hoje, né? Ou eu pagava o pedágio ou eu tomava um café na estrada, era nesse padrão, tá? Isso em 2001. Só que eu sempre acreditei que a coisa ia funcionar. Eu já estava formado aí há, sei lá, quase 20 anos, né? Há 15 anos de formado. E aí a coisa foi acontecendo. E hoje eu posso dizer que valeu super a pena. E eu posso hoje escolher a pizza pela coluna da esquerda, sabe? Porque antes eu só escolhia pela coluna da direita, ia lá em cima na mussarelinha e tal. Então, é pra galera, a gente tava falando sobre isso também, né? É pra galera que acha que essas coisas são muito rápidas, né? E eu falei agora aqui sobre o Lucas Ferradans, que é um grande amigo, que fala, ser dentista demora, cara. E demora mesmo. Se você não tiver paciência, se você tiver paciência, você vai chegar lá, né? É como aquela pessoa que tá fazendo uma dieta, querendo emagrecer, e fala assim, preciso fazer uma lipo porque essa gordurinha aqui não sai. A gordurinha só não sai se você parar no meio do caminho. Kobe Bryant fala assim, ó, descanse no final, não no meio. Então, se a gordurinha não saiu, meu amigo, é porque você parou antes que ela saísse, tá? É claro que tem histórias de perseverança e tudo mais, mas é louco, sabe assim?
até chegar no que a gente tem hoje, né? Que é o que você disse aí, o cara internacional, tá? Eu nunca, de verdade, nunca sonhei com isso. Nunca imaginei. As coisas foram acontecendo na minha vida. O meu terapeuta perguntava assim, quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Eu falei, pode ser para os próximos 5 dias? Porque 5 anos eu não tenho a menor ideia. Até porque a minha vida foi cheia de provas de que se eu fizesse planos, eles não iam acontecer. Porque as coisas mais incríveis vieram de onde eu nem esperava, né? E as coisas mais tristes também. Então, eu vou levando, fazendo o meu melhor. Claro que eu tenho planejamento, não sou um louco completo. Mas, daqui a 10 anos... É um exercício legal fazer isso. Eu sei que muita gente faz, mas eu não consigo fazer. Simplesmente não consigo. Porque a minha história mostra que se eu tivesse feito, eu teria quebrado a cara várias vezes, né? Então, estar nesse momento, se é bom, se é ruim, não importa. Estar onde eu estou agora é fruto de toda uma história que foi convergindo com pessoas que a gente vai conhecendo na vida, como você, por exemplo, como amigos. Puxa, cara, vem aqui, me ajuda aqui e tal. E você vai agregando experiências e conhecimento e networking e aí vai convergindo com o que a gente tem hoje, né? Hoje, se você for escolher dinheiro ou network, o que você prefere? É muito fácil perguntar isso para quem já trabalhou e já consegue pagar as contas, não é? Se você me perguntasse isso há 20 anos atrás e eu sonhava com os boletos correndo atrás de mim, eu ia falar, networking não faz nenhum sentido. Networking não paga boleto. Só que a gente hoje, olhando o que a gente tem, sem eu saber, grande parte da minha trajetória veio do networking. Então, grande parte do dinheiro que eu ganho veio do meu networking. Só que eu nunca estive preparado há tempos atrás para visualizar isso aí. Hoje, sim. Hoje é networking. Porque o dinheiro vai vir, independente de você querer ou não querer. Como eu me preparo, então? Se a gente não tem um preparo... Vamos de novo para o recém-formado, que talvez é um dos nossos propósitos aqui do SorrisoCast, que eu trago o professor também, é tentar ajudar essa galera. Recém-formado, eu falo de 5 anos de formado, até 10 anos de formado. Sim, recém-formado ainda. Porque eu preciso pagar minhas contas e tá difícil. Às vezes, para eu ter 5 mil, cara, é difícil. Uma restauração, convênio paga 20, a gente estava falando disso também. Como que eu me preparo? Isso, você acha que... Desde o básico, então, minha postura, vestimenta, acordar motivado, vamos falar sobre motivação, que o cara treina aqui todo dia também, eu acho isso bacana. Você consegue me dar uma dica? Cara, faz esse roteiro, que é certo que talvez vai ter sucesso. Eu tenho uma, em função disso, eu tenho uma história rápida para contar. Eu estive no Japão há 3 semanas atrás, foi incrível, foi mágico, com a NSK. E quando eu cheguei no Japão, eu fui primeiro, fomos em 3, né? O Chico, que é da NSK, e o Henrique Tabus, que é um grande amigo. Um cara legal para você convidar aqui, tem uma história de vida maravilhosa. E eu fui um pouco antes, porque eu escolhi um outro voo, enfim. Eu cheguei lá 3 horas antes deles. E quando eu cheguei, tinha uma moça da NSK que foi me buscar. E, você chega num voo de Nova York, chega de tudo, né? Não chega só japonês, né? Indo pro Japão, chega de tudo. Chega eu, enfim. Aí eu imaginei que fosse ela, porque ela tava com um tablet escrito Nível Dias, né? Só que ela me viu e já me deu um tchau assim. Ué, nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E tá tudo bem, não sei o quê. Poucas pessoas falam inglês no Japão, né? Não sei se você sabia disso. A galera que nunca foi, talvez ninguém fala inglês no Japão, em Tóquio. O cara do táxi não fala inglês, o cara do restaurante não fala inglês. Enfim, ela falava porque era da empresa. A gente sentou no táxi e foi conversando, né? Como é que foi a viagem, professor, tal, não sei o quê. Professor, um detalhe. O hotel que vocês vão ficar não tem academia de ginástica. Eu falei, eu tô sabendo, eu já entrei no site e tal, vou ver como é que eu vou fazer. Né? Ela falou assim, não, mas nós já temos uma solução. A gente tem uma academia a 10 minutos do seu hotel, que é 24 horas. E nós fizemos já uma inscrição lá, nossa, e temos um QR Code diário. Então, como eu sei que você treina cedo, e eu assim, meu Deus, não é? A gente... Quando virar o dia, eu te passo o QR Code e você vai do jeito que você quiser. Por que eu tô te contando isso, cara? Porque eles vasculharam tudo. Vasculharam no bom sentido. Eles sabiam quem eu era. Assim, a ideia deles era transformar aquilo numa viagem o mais confortável para mim. Ela falou assim, a gente quer que você fique o mais em casa possível. E se a sua rotina é essa, a gente vai te proporcionar. Então, por que eu tô dizendo isso? Qual é o paciente que você quer atender? Né?
vamos lá, eu quero atender o Fernando. Porra, o cara conversa bem, o cara é culto, o cara gosta de viajar, o cara tem uma família, o cara tem filhos, o cara fala bem, fala um bom português. Bom, o cara se veste bem, o cara tem um... né? Então, se eu quero atender o Fernando, como é que o Fernando me viria se ele entrasse na minha rede social? Rede social, cara, é para todo mundo olhar. Esse é o objetivo da rede social. O único objetivo da rede social é você saber o que eu estou fazendo e eu saber o que você está fazendo. É só esse o objetivo. Se o que eu estou fazendo está linkado àquilo que você espera de mim, eu tenho uma grande chance de que você seja meu paciente. Agora, se o que eu estou fazendo, aparecendo, eu não vou ser preconceituoso, eu vou dar uma história, tá? Se eu quero atender o pai do Fernando, eu não posso ter um post bebendo, eu posso beber com a galera, eu posso ficar bêbado, eu posso cair duro, é um direito que eu tenho. Eu só não deveria mostrar isso para todas as pessoas. Porque a minha imagem na rede social é aquilo que eu vou vender para quem quer estar comigo. No meu caso, a minha rede social é lifestyle e curso. A minha rede social não é para meus pacientes, né? Porque eu já tenho um estágio, graças a Deus, que os meus pacientes vêm por indicação de outros pacientes, não é certo? Mas para o jovem que está começando, a rede social é fundamental para que ele tenha pacientes no seu consultório. Então, qual que é o seu estilo? Gente, mais do que antes e depois, que vocês sabem que é permitido agora pelo conselho já há algum tempo, qual é o seu estilo de vida? O seu paciente ou o seu futuro paciente vai querer saber do seu estilo de vida, do que você pensa. Não é possível que o meu paciente atrase meia hora e ferre o meu esquema da tarde e eu faça um post falando assim, o cara atrasou meia hora, você paciente tem que ter consciência. Como é que eu vou impactar as outras pessoas que futuramente serão meus pacientes? Olha que puta cara arrogante, tá certo? Lembra quando a Flávia Benari, uma grande amiga nossa da Doc Evolution, uma grande amiga, a Flávia dá aula em todos os meus cursos, é uma grande amiga, minha paciente desde a adolescência. Ela fala assim, na época da pandemia, a caixa de luva foi para mais de R$100. Uhum. E tinha gente esbravejando no Instagram que a caixa de luva... Ô, pessoal, vamos lá. São 50 pares de luva em cada caixa. Você jura por Deus que R$2 um par de luva justifica você ir para a rede social e falar? Como é que isso vai impactar o seu paciente? Você pega um paciente que é especialista em gestão, ele vai querer fazer essa conta com você, você vai ficar com uma cara de meleca para ele. Então, primeira coisa, mostrar uma imagem que é verdadeira, mas que você gostaria que o seu paciente comprasse essa ideia. Segundo, depoimento de pacientes satisfeitos com o seu trabalho. Isso engaja. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhum paciente. E não existia rede social, obviamente. A minha agenda era lotada de nomes de pessoas que eu conheci na minha vida que não existiam. Porque quando o paciente vai marcar um horário, ele olha na agenda para saber... Na agenda de papel, né? Era papelão, assim. Para saber se ele tem algum horário... E estava lotada a minha agenda. Era o nome da minha mãe, era o nome da minha namoradinha na época. Eu ia colocando nomes. Aí você chegava e falava assim, cara, eu queria na sexta-feira à tarde, mas já tá lotada. Aí a minha secretária, porque eu já tinha uma secretária, falou assim, tá lotada. Mas eu vou ver que essa paciente aqui, ela não confirmou ainda. E eu aviso o senhor. 2 dias depois, ela ligava, ô, seu Zé, aquela paciente realmente não confirmou, se eu gostaria de vir na sexta-feira? Não tinha ninguém para atender. E aí um dia eu tinha 2 pacientes. Eles sempre vinham juntos. Porque eu precisava que um saísse e o outro estivesse lá esperando. Não tinha mais nada para acontecer. Mas eu queria... Cara, eu tinha um amigo, Adalberto, que ele ia no meu consultório às vezes para ficar na sala de espera, velho. Porque alguém saía, ele tava lá, sabe? Porque depois a gente ia jogar bola, mas ele ficava lá um pouco. Tá cheio aqui. Tá cheio, tá cheio. Pô, Cara... o cara é foda. Apesar de ter uma carinha assim de menino, né? Eu sempre tive cara de quando era mais jovem, então era uma loucura. Então, assim... não é enganar as pessoas, mas é usar estratégias que cativem as pessoas, sabe? Nesse meu encontro da mentoria que a gente fez agora presencial, eu levei o André Merino, que é um cara especialista em encantamento de clientes com os conceitos da Disney, né? E ele conta um monte de história. Eu sou um Disney maníaco também, isso é uma coisa legal de falar. Eu sou um Disney maníaco, eu adoro a Disney, já li todos os livros e tal. E assim, você surpreender o seu paciente... Na minha opinião, não com coisas meio fúteis, aniversário, é meio óbvio isso aí, mas o seu paciente soltou um provisório num sábado de manhã. Ele vai te mandar a mensagem ou vai te ligar, porque todos os meus pacientes têm o meu telefone particular, né?
Ele me mandou uma mensagem no sábado de manhã, Nível, você não acredita, cara. E também eu estimulo os meus pacientes a não me chamar de doutor. Eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual a eles. Até porque eu não sou doutor, né? Eu não fiz doutorado. Então, ele me chama de Nível. E isso mantém a gente num padrão legal. Porque eu encontro com o cara na rua, eu sei o nome, a gente sai pra almoçar, toma um café, enfim. Vamos lá, caiu um provisório do 26, num sábado de manhã. Ele manda a seguinte mensagem, Niveão, beleza? Sempre assim. Cara, você consegue me atender segunda-feira cedo? Porque caiu o meu provisório, cara, eu vou trabalhar e tal. A minha resposta, meu irmão, vamos agora no consultório? Como assim agora? Agora. Eu tô indo pra praia com a minha família, mas eu vou rapidinho cimentar teu provisório. Vou de bermuda, camiseta e chinelo no consultório. Olha o personagem criado. Eu encantei meu paciente, eu surpreendi meu paciente. Para ele estaria muito ok se eu falasse 7h30 da manhã na segunda-feira, fechado, obrigado. Mas a hora que eu antecipei isso e transformei um problema num encantamento, o cara falou, meu irmão, você veio aqui me cimentar o provisório? Sim, não me custa nada, cara. Agora você passa o fim de semana tranquilo com a sua família, com o dente legal aí, e eu vou curtir minha vida. Então, gaste um tempo da sua vida, quando você está meditando, na academia, treinando, correndo, cara, para pensar em estratégias, porque além de técnica, as pessoas gostam de aconchego, de receber uma ligação no final do dia, Dona Maria, ficou legal o seu dente? A senhora está mastigando bem? Ficou alto? Se precisar, me liga, tal. Esse tipo de acolhimento o ser humano curte, e isso está em falta, porque tecnicamente, cara, todo mundo pode ser bom. O que vai diferenciar é o atendimento. Tá certo? Então, para a molecada mais jovem, é a imagem que você está vendendo, tá certo? É o encantamento depois que o paciente chegou no seu consultório, é a abordagem do paciente de maneira educada, elegante, gentil. Enfim, tudo aquilo que a gente gostaria de receber como atendimento, a gente tem que dar para o nosso paciente. E tecnicamente resolver, né? Porque aí também você tem que ser bom, né? Porque esse negócio de encantar e não entrega, aí é um problema, né? Uma aula de marketing aqui, cara, sensacional. Eu anotei aqui, ó, a importância de a gente ter uma conexão humana. Acho que 2026 vai vir isso cada vez mais forte, porque muita gente acha que o antes e depois vende, é legal ter, mas é uma fatia muito pequena. Falamos bastante de escassez aqui. Cara, então você ter escassez é importante, porque traz um valor agregado maior. Claro. E uma frase que eu gosto, cara, que o dinheiro tá no problema. Uhum. Então, se o cara tem um problema e você sabe resolver, mesmo falando, criando a imagem, pô, tô de bermuda e chinelo, vou deixar minha família um pouco de lado e vou ser a prioridade, eu vou te servir, né? Cara, servir em qualquer profissão, acho que a gente pode ter sucesso servindo. Fundamental. Pensar no próximo primeiro. Até porque a gente vende só serviço. A gente não vende um produto. Eu te entrego uma consultoria, eu te entrego um planejamento, eu te entrego alguma coisa que precisa de vários detalhes e produtos também. Só que eu te entrego uma devolução, no caso da odontologia, da tua função e da tua estética. Tá certo? E isso, cara, é fundamental. Mas tem um outro detalhe que é muito importante. O sucesso vem de conhecimento e comunicação. Eu preciso aprender a me comunicar com o meu paciente, né? Uma vez eu fui chamado por um paciente de Silvio Santos da odontologia. Porque você acaba, cara, vendendo na conversa. Porque, como é que você chega lá, faz um pagamento do valor X e eu nem coloquei a mão na sua boca ainda, cara? Eu te vendi pelo encantamento, sabe assim? E hoje foi uma coisa interessante. Hoje mesmo de manhã eu atendi uma paciente nova, uma finalização ortodôntica, uma menina de 18 anos, uma graça. E aí tem uma vantagem, né, de você ser já um pouco mais velho e experiente. Os meus pacientes vêm de outros pacientes. Então essa menina veio indicada de uma paciente que eu finalizei a ortodontia dela também, com resina, que ficou super feliz. Então já chegou com meio caminho andado. Eu não gasto muito tempo para isso. Mas ela foi com a mãe, o que é fundamental. 17 anos, foi com a mãe. E sentaram lá, a mãe entrou, fiz a consulta e tal. Quando eu fui propor o tratamento dela, olha só que legal isso. Eu mostrei um caso meu, não de antes e depois. Eu mostrei uma sequência inteira de uma finalização, com moldagem, enceramento, isolamento absoluto, de uma das aulas minhas. E a mãe começou a perguntar coisas, e o que é isso, o que é isso? Ou seja, eu fui envolvendo de um jeito interessante e honesto para que elas entendessem aquilo que eu ia propor. Então, tenha
coisas, inicialmente talvez imagens de internet que você não tem nenhum caso, né? Para poder ilustrar para o seu paciente. Venda numa mesa, numa cadeira. Ou seja, não é o paciente deitado naquela pior posição do mundo, olhando para o teto e você falando em cima dele. Olhe no olho. Tem uma coisa que eu falo para os alunos, cara. Olha só, o paciente preenche uma anamnese na minha sala de espera, na minha recepção, que eu não chamo sala de espera, eu chamo recepção porque ninguém espera lá. E aí ele preenche essa anamnese, sim ou não, sim ou não, sim ou não, né? Sobre medicamento e tal. Depois, quando ele entra na minha sala, ele tem uma tendência a ir direto para minha cadeira odontológica. Eu trago ele para minha mesinha, que pode ser uma mesoca ali com 2 cadeiras, e vou discutir com ele a anamnese. Ou seja, ninguém nunca fez isso com ele. Depois ele vai para a cadeira que eu vou examinar. E ele passa também por radiografia e tal. Eu tento, e quase sempre eu consigo, nunca dar planejamento no mesmo dia. Eu preciso elaborar esse planejamento. Eu faço fotos da boca, radiografias, ele paga uma consulta e ele vai embora. E ele volta algum tempo depois para eu mostrar o planejamento montado num computador com as fotos dele. Ou seja, essa venda, ela faz todo sentido. Tecnicamente, talvez eu vá resolver igual você. Só que a maneira com que eu embalei esse tratamento, a maneira com que eu me fiz autoridade para esse paciente, ou seja, tecnicamente ok, mas mostrar conhecimento. Eu falo que eu adoro atender engenheiro, porque aí eu falo sobre resiliência dos materiais. Nem que eu não soubesse nada, mas se eu souber um pouquinho, aí o cara fala, pô, sabe o que é resiliência? Eu falo, claro. Eu falo assim, ó, eu vou fazer nesse dente uma cerâmica, porque a resina não tem resistência ao cisalhamento. Aí o cara fala, porra, você sabe o que é cisalhamento? Principalmente engenheiro civil, né? O meu sogro era engenheiro e ele adorava isso. Eu falei, cara, você sabe um monte de coisa. Eu não sei nada. Eu só sei coisas que vão conectar com você e que você vai me ver como uma autoridade naquele assunto. Alguém já falou com um paciente sobre a resina não ter resistência ao cisalhamento? Provavelmente não. Ela é mais frágil que a cerâmica. Isso qualquer um entende, mas na hora que eu falo cisalhamento, eu posso aumentar meu ticket que ele vai aceitar. Conhecer esse cara que vai chegar Fundamental. é fundamental. Fundamental. Até porque você fala a linguagem dele. Até por isso, eu só mostro o planejamento numa próxima sessão. Porque eu converso, eu saco qual que é, sabe assim? Puta, e aí, como é que tá a vida, tal? De onde você veio? Como é que é? Ah, você conhece fulano de tal que me indicou? Aí eu sempre faço a brincadeira. E você confia nele? Porque se der alguma coisa errada, a culpa não é minha. Foi ele que te mandou pra cá. Então você vai quebrando o gelo. E o trânsito, e como é que você faz, e a família. Não perguntas aleatórias querendo saber da vida da pessoa, mas vai fluindo a conversa. E esses dados vão entrando na minha cabeça. E na hora de mostrar o planejamento, eu vou pegar aquilo que o cara me falou sobre a vida dele e vou tentar encontrar o caminho para poder impactar essa pessoa. Você acha que o paciente modela a gente nessa primeira consulta e aí você tem várias faces verdadeiras Sim, para você conseguir negociar cada vez melhor ali? Exatamente. É o modelo cara. mesmo. Exatamente. O paciente observa tudo, cara. Tudo. Pô, cheguei no Japão, o pessoal sabia que eu treinava de manhã cedo. O paciente observa a pontualidade. Eu nunca atraso. E eu dispenso o meu paciente caso ele atrase mais do que 15 minutos. Seja ele quem for, mesmo que ele vá pela primeira vez. Porque a minha secretária já avisa que eu não atraso. Então, se eu marco um paciente às 2h50, não é para ele chegar às 3h. É porque às 2h50 ele vai ser atendido. É claro, se ele está um pouco atrasado, a gente manda o WhatsApp. Você está chegando? Ah, eu me atrapalhei, estou saindo de casa. Então, não precisa nem vir. Né? E quem já é paciente há bastante tempo já está acostumado com isso. Né? Então, você cria uma rotina de disciplina. Porque você pode contar que você vai ser atendido naquele período. Pode marcar um compromisso depois, cara. Eu não vou atrasar a sua vida. Eu atraso a minha, mas a sua eu não vou atrasar. Né? Então, são detalhes de organização pessoal e aí isso associado a uma vida que você tem lá fora com a sua família, um lifestyle diferente. E isso tudo vai formando um personagem que é verdadeiro, mas que o paciente vai ter confiança em você. A ponto de mães de pacientes minhas, né? Ou seja, eu tô ficando velho, eu já tô atendendo a segunda geração, né? Então eu já tenho pacientes que têm filhos de 18, 20 anos, que foram indicados para tirar sisos antes da ortodontia, e a mãe queria que eu tirasse o siso. Eu não faço cirurgia. Nível, eu queria que você tirasse. Não, mas eu não vou tirar, porque eu não... Não, mas eu confio em você. Eu falei, mas é melhor ir para um cirurgião. Não, mas eu preferia que, mesmo demorando mais, eu preferia que você tirasse. Óbvio que eu não tirei, né? Porque... Então você gera uma confiança nessas pessoas, cara, isso não tem preço. Como eu aprendo a me comunicar melhor, Nível? Cara, você fez uma pergunta para a pior pessoa do mundo. Porque eu não aprendi, eu me virei. Na verdade, eu criei um personagem porque eu sou gago e tímido.
beleza? Gago, eu tenho várias qualidades, tá? Baixinho, careca, uso óculos e sou gago. Cara, incrível. Eu precisei me virar, cara. Porque assim, a dislalia, né, que é a gagueira, né, ela diminui a confiança, né? Parece que eu tô nervoso, parece que eu não tô sabendo me expressar. E a timidez faz com que eu não passe confiança. Se eu pego um planejamento de 80 mil reais e se eu mesmo achar que aquilo é caro, como é que eu vou olhar para você e falar, Fernando, 80 mil e tá tudo bem? Como assim? Então, isso é um exercício, cara. Eu sei que existem cursos, estratégias de oratória e de conquista, né, do cliente, aquele tempo de 10 segundos entre uma coisa e outra. Eu sei tudo isso meio que na prática, sabe? Mas cara, é assim, o segredo da história é você conhecer do assunto que você está falando. Isso passa confiança para o seu paciente, né? Agora, a comunicação se vira, meu irmão. Eu não posso dar uma dica. Eu criei esse viés aqui, nunca fiz curso de nada disso. Isso é meu, é nato, meu. Nem é nato, sabe? Porque a vida foi... Né? O meio me modificou. Isso é fundamental, né? É uma epigenética da minha vida, né? Porque a minha genética é timidez, né? E a minha epigenética da vida fez com que eu criasse esse personagem, que é um personagem que eu precisei criar, porque com 21 anos e 4 meses de formado, eu fui contratado pela universidade que eu me formei e precisei dar aula, velho. E aí? Né? Então eu precisei me resolver. Então eu tenho essa pegada de disciplina, sabe? Eu preciso fazer isso, é isso que eu vou fazer. O desafio transforma ali, né? Se vira, cara. Se precisa disso, vambora. Agora sim, ó, eu posso fazer especialização de várias áreas, implantodontia, como eu sou, posso ir para harmonização, posso fazer distração de siso. Eu quero ser um cirurgião mais bem aplicado, porque um siso eu posso cobrar 2, 5 mil reais. Pode. Por que raios eu vou fazer de dentística, Nívio? Cara, essa é uma pergunta fácil de responder. Dá dinheiro? É porque também... Veja, não que eu me preocupo só com dinheiro. Sim, sim. Mas tem que se preocupar. A gente vive num país capitalista, né? Na graduação, eu faço minha restauração, dou um polimento com a minha borracha ali. Ok. E ok. Uhum. Por que eu vou fazer uma dentística? Cara, a gente é tão negligenciado que nem nome a gente tem de especialista. Você é implantodontista, não é? Tem o endodontista, o periodontista, o protesista, o ortodontista. E quem faz dentística é o quê? Nada. Eu não tinha... É um nadinha. É um dentístico? Não, é o clínico. A dentística é a única especialidade que vai ter no seu primeiro paciente que você atender. Pode não ter orto, pode não ter siso para tirar, pode não ter endo, mas dentística vai ter. E quando eu fui fazer dentística, os meus colegas de turma falaram assim, dentística qualquer um sabe fazer. Eu acho que até tem um fundo de verdade. Só que quando você descobre o que é a dentística de verdade e a transformação que você consegue promover nos seus pacientes de saúde, função e estética, ela vira uma especialidade muito importante e muito requerida. Porque, na verdade, dentística qualquer um faz. Mas a dentística que funciona, que dura, que você não vende uma faceta e o paciente ganha uma inflamação gengival, a dentística que o paciente não se conforma e mais ele fica satisfeito com o seu trabalho, ela requer um certo aprimoramento, um certo refinamento. E foi a especialidade que mais evoluiu nos últimos 15 anos, né? E quando alguém fala pra mim, por que você foi fazer dentística, cara? Dentística qualquer um sabe fazer. Aí eu faço uma pergunta, você faz cimentação de peças, coroas, ionlays e pinos? Faço sim. E qual é que é a inter-relação do pH ácido do adesivo universal com a amina terciária que tem no cimento dual? Eu posso usar qualquer adesivo universal com qualquer cimento dual? Porque o que eu mais ouço eu uso o adesivo tal com o cimento tal. Tudo errado. Na hora que eu faço essas perguntas para essas pessoas, ou quanto de energia eu preciso para polimerizar uma resina, né? Com quantos joules eu polimerizo uma resina. Você sabe que se sua foto estiver a 10 milímetros de distância, pode ser qualquer foto, ele não vai polimerizar o adesivo lá embaixo. Por isso que seus dentes quebram, suas resinas mancham. E aí a pessoa começa a entender, porque ela já tem problemas de falhas no consultório. E eu sei quais são as falhas. O pino de fibra solta.
Por que o pino de fibra solta? É culpa da fibra? É culpa do pino? É culpa do cimento? Não. É culpa de quem fez tudo isso junto, né? A resina não sai do tubo sozinha e vai pro dente. Ela precisa do dentista, né? E aí, quando você começa a se embaralhar com essas coisas, cara, o que eu mais tenho nos meus cursos, muitos alunos são ortodontistas. Porque os caras fazem uma ortodontia de excelência, mas não conseguem finalizar com a mesma excelência. Porque hoje mudou muito, né? O paciente vai colocar aparelho, ele não tem exatamente um dentista indicador. Ele chega lá, eu quero botar aparelho. E o cara se vê lá com um diastema, terminou, e eu vou fazer o quê? Eu vou mandar para quem? Né? E também o ortodontista, ou os especialistas puros, não tem mais demanda para a semana inteira de ortodontia. Ele precisa fazer um pouco de clínica também. Então, tenho vários alunos já com alguma idade, experiência clínica, que estão vindo para a dentística. Cara, eu preciso aprender a fazer essa parada aí. Eu preciso saber que resina que não fica opaca, que resina que não fica... Não sei, né? E aí a gente, então, começa a ensinar a verdadeira importância da dentística. E dá para ganhar dinheiro? Dá, cara. Considerando que eu não tenho outra fonte de renda, eu acabei conseguindo viver bem com a dentística, né? E os meus cursos, enfim. Tá vindo um mundo agora, já há um tempo, de resinas book fill. São resinas pra gente colocar maiores incrementos, para quem não é dentista assistindo. Tá vindo até resinas agora quimicamente ativadas, cimentos ali que nem precisam de ácido, adesivo. Tá vindo uma leva diferente ali, Sim. de marcas super de renome. Você acha que a dentística também tá pegando outro viés, tá evoluindo mais até do que nesses últimos 15 anos? Vai vir mais coisa nova por aí? Eu acho que vai vir mais coisa nova e tá vindo uma tendência incrível, mas o viés da dentística agora e para o futuro se chama simplificação. Menos camadas, menos passos, menos complicação, menos complicações. Porque, veja, a dentística, ela, nos tempos românticos da dentística, lá no final dos anos 90, quando as resinas vieram com várias opacidades, era incrível fazer um incisivo cheio de mamelos e cheio de transparências e tudo mais. Vários passos na adesão e tal. Só que o mundo não quer mais isso, né? O advento dos alinhadores... na ortodontia, que também é uma simplificação, e sem entrar no mérito, eu não consigo resultados incríveis usando só alinhador em todos os casos. E o ortodontista que está me ouvindo sabe que eu estou falando a verdade. Mas fala para um paciente que você vai colocar bracket nele. Fala para um paciente que o caso dele não é para alinhador, é para bracket. Ele vai embora do seu consultório e vai achar algum ortodontista que faça alinhador. Tá certo? E no mínimo dizer, você é antigo, você é arcaico. É claro que faz, não é? Então, na dentística aconteceu a mesma coisa, tá? Simplificação do processo de cimentação. As resinas book fill são realmente resinas que você pode fazer um incremento um pouco maior, desde que você tenha um foto adequado. Porque o fotoativador, que a galera chama de fotopolimerizador, mas o nome correto é fotoativador, ele precisa ser o foto adequado para que emane a energia necessária para polimerizar uma resina book, né? Então, a dentística, ela tem um viés muito importante que é: como eu faço só resina e cerâmica, não existe mais metal em nenhuma condição na minha vida, já há mais de 15 anos, eu dependo muito do grau de conversão das resinas. O quanto elas polimerizam é o quão longevas elas serão. Então, para que eu tenha um grau de conversão adequado, eu tenho que ter um fotoativador muito especial para isso. Portanto, o equipamento mais importante de um consultório de quem faz odontologia restauradora é um bom fotoativador. E eu não estou falando de potência, tá, pessoal? Porque potência todos têm. Eu estou falando especialmente de colimação. E como é que eu sei qual que é a colimação do meu foto? Eu não sei. Eu preciso estudar os artigos científicos e buscar isso aí, tá? Porque às vezes chega numa dental, doutor, coloca aqui no radiômetro, ó, dá 1350, é potente. Cara, mas a luz começa e se abre inteira, não tem colimação, não consigo polimerizar profundamente. Tem várias fotos que a galera tem aí que não tem colimação nenhuma, né? Então eu preciso saber quais são. E eu sou um cara de muita sorte, eu tenho muitos amigos, cara. A dentística, essa minha caminhada fez com que as pessoas aparecessem na minha frente. Você é uma delas. E eu sou muito amigo do professor Carlos Shimokawa, da USP São Paulo, que é talvez uma das maiores autoridades em luz no mundo. E o Carlinhos é um moleque de menos de 40 anos, sorriso fácil, um japinha, gente boa, Shimokawa, né? E tudo que eu preciso saber de foto, cara, a gente conversa junto, ele dá aula nos meus cursos também. Então eu não preciso ficar lendo artigo, eu falo, Carlinhos, esse foto aqui que saiu, me fala aí, não, isso aí não sei o quê. Até, claro que tem um viés comercial, você precisa, né, tomar cuidado com o que você fala, mas os meus alunos têm isso claramente, sabe? Assim, olha no olho e fala assim, não use isso aqui, né? O que é biomimética? Eu preciso dela? Preciso saber sobre isso?
Bom, biomimética, o nome, né? A raiz do nome é copiar o que tem na vida, né? É biomimetismo, né? Que a gente faz há muitos anos já, não é? Quando você começa a usar um sistema adesivo adequado, uma resina com um comportamento mecânico semelhante à dentina, uma resina bulk flow, por exemplo, uma adesão com fibra de vidro, com retentores de fibra de vidro, eu estou fazendo odontologia de biomimetismo, né? Ela não é nem uma especialidade e muito menos uma seita, né? Ela é um pedaço da odontologia. E eu associo muito por exemplo, o Nível é um dentista que faz estética. Cara, você é implantodontista, você não faz estética também? Sim. Se você colocar um implante no lateral e ficar a espira aparecendo, vai ser legal para o paciente? Não. O periodontista não faz estética? O ortodontista não faz estética? O cirurgião que faz uma ortognática não faz estética também? Então, estética também não é uma especialidade. Estética é um final de um tratamento, que a gente tem que obter estética, claro, que todas as especialidades têm a ver com isso. E a odontologia biomimética, ela existe há muitos anos, né? As pessoas apenas rotularam ela como sendo de alguns, mas não é nenhuma especialidade, não é nem reconhecida pelo Conselho Federal como especialidade, é apenas um pedaço da dentística. Você acha que, falando de pinos de fibra de vidro, estou entrando mais uma parte técnica aqui para obter conhecimento para a galera também. Os pinos de fibra de vidro, eles estavam em grande escala na minha gaveta há 5 anos atrás e hoje talvez aqui nessa área eu não vou colocar. Porque aprendemos também que pinos de fibra de vidro são bons retentores de restaurações. E também alguns falavam que, poxa, vai nesse pino aqui que é melhor do que se subir um munhão direto aqui na raiz. E olhando pra ele, sinceramente, eu que tenho 20 anos de odontologia, ele, erroneamente ou não, ele parece me dar segurança. Eu vou pôr esse pino de fibra aqui, parece que ele vai me dar uma segurança. Vai dar robustez. É uma coisa minha e talvez de alguns clínicos, ou vamos tirar isso da linha, assim. Eu tenho o meu TikTok, ele é bem aguçado, e muita gente pergunta e fala, cara, pino aqui não, eu não colocaria. TikTok é sensacional, ali é tipo um Twitter, né? Sim. Não, cara, o que você pôs esse pino aqui? Nossa, aqui é pino, hein? Então ainda pino de fibra de vidro, ele tá sempre ali nos holofotes. É muito simples. O nome é retentor, né? E o retentor é para reter o munhão. Se eu tenho estrutura coronária e de câmara pulpar suficiente para reter o munhão, eu não preciso de pino. Mas com o que a gente tem hoje de odontologia adesiva, especialmente nas cimentações, dentes anteriores que vão fazer o processo de desoclusão com as guias, que tem canal tratado e pouca estrutura, eles precisam de retentores. Porque em dentes anteriores, dependendo da qualidade da minha cimentação, ele não só retém, como ele reforça o dente. Ele diminui o risco de fratura dental durante o movimento de desoclusão. Em dentes posteriores, a gente tem usado cada vez menos realmente, tá? Porque com o que a gente sabe sobre adesão, sobre grau de conversão das resinas, materiais que polimerizam na ausência completa de luz, né, com alto grau de conversão. Portanto, eu consigo muitas vezes fazer preenchimentos em molares e pré-molares sem o uso de retentores, né? Eu também tenho usado cada vez menos retentores em dentes posteriores. Mas dentes anteriores, eu consideraria, você nunca estaria errando se colocasse um retentor num dente anterior, né? Você pode eventualmente pecar muitas vezes. E aí eu já vi uma vez, aí você vê umas coisas, né, que dá até um pouco de palpitação, mas na hora que você vê um incisivo lateral, só com a raiz, alguém socando resina lá dentro do conduto, tá? Com fibra ou sem fibra, não tô entrando no mérito. E o seu fotoativador, na hora que você vai colocar, bate no central e no canino, né? Porque o espaço do lateral não cabe o fotoativador lá dentro. Ele bate no central e no canino. Considerando que um central tem em média 11 milímetros, esse fotoativador não vai polimerizar nem 1 milímetro lá dentro. Tá? E você está chuchando coisa lá dentro de resina que não vai polimerizar. Isso vai dar errado. Tá? Então assim, ó, se você está lá no mocho pagando as contas, cara, não vai nessa. Vai dar ruim para você. Então, coloca um retentor, usa um sistema de cimentação que tem o processo de copolimerização, em que o adesivo polimeriza junto com o cimento. Tem várias empresas, não várias, mas algumas empresas com cimentos muito bons, né, que convertem mais do que resina.
tá certo? Polimerizam mais do que resina, mesmo na ausência da luz, né? Então a gente consegue restaurações incríveis e longevas, tá? Porque às vezes você vê um hype no Instagram ou mesmo no TikTok e o cara que tá falando isso, ele tá lá na dele e você vai para sua clínica, no seu paciente que paga as suas contas, tenta brincar disso e você dança, tá? Então é bom se certificar de que você tá fazendo a coisa certa. Eu tenho um mimo aqui pra você. Apoio Puta, que Dental é legal, uma cara. amiga nossa, umas lembrancinhas. Eu já dei alguns cursos que a Na Apoio Apoio? Dental estava comigo. Legal. Os caras são demais, cara. Uma Obrigado, garrafinha, Fernando. um miminho. Top. Vou até falar pro Nick colocar o QR Code na tela. Boa. Pra quem não conhece, Maravilha, quiser fazer compras lá, uma dental, a quarta maior aí do Brasil, uma dental bem legal, fica aqui no Tatuapé, em São Paulo. Top. Aquele Obrigado. jabazinho importante, Obrigado, Fernando. imagina. Vamos falar sobre... eu queria entender quando você começou e se começou a fazer espanhol. Como que foi essa virada, assim? Você teve uma demanda, cara, agora eu vou precisar falar outra língua, que estão me chamando. Uma coisa interessante isso. Há um bom tempo atrás, eu fui para Colômbia e foi até com a Kerr. Fui junto com o Bruno Reis, um grande amigo. O Bruno é um cara incrível, adoro ele. A gente foi fazer o lançamento da resina Harmonize lá na Colômbia. Na verdade, o Bruno foi convidado para fazer isso. E aí ele podia escolher algum professor para ir com ele e me escolheu e a gente foi junto para lá. E eu tive ali 50 dias para resolver meu espanhol, né? E nunca fiz aula, cara. Eu só ouvindo podcast em espanhol, YouTube, que ajuda pra cacete. Isso foi em 2017, né? E a gente foi pra Colômbia, passou uma semana na Colômbia e a gente mandou bem pra caramba. Foram 10 aulas, 2 por dia, e mandando espanhol. E foi Medellín, Cali, Bogotá, e foi incrível. Aí eu falei, a América Latina, né, ela é tão carente, né, de professores e tal. E eu tenho um grande amigo, um irmão meu, o Rafael Decurcio, lá de Goiânia, que ele tem um curso para alunos estrangeiros de língua espanhola muito forte. São 48 alunos por turma, é um negócio incrível. E já há bastante tempo o Rafa me chama para dar aula nesses cursos dele, tanto no nacional quanto no estrangeiro, especificamente de resinas diretas em dentes posteriores. E a gente tem que dar aula em espanhol. Então eu precisei me virar no espanhol. E agora culminou, eu tive na Colômbia também com a Ultradente o ano passado, tive no Chile, já tive no Equador, já tive na Bolívia. E agora culminou, cara, com um convite incrível que eu recebi para coordenar lá na Áurea, lá em Sorocaba, um curso de especialização em dentística para o público latino-americano de língua espanhola, né? E esses vídeos que você viu lá no meu Instagram fazem parte desse lançamento do curso e tudo mais. E aí eu falei pro meu time lá de Sorocaba, galera, nós vamos dar um curso lá e vocês vão ter que se virar. Até compartilhei com eles um professor e tal, mas enfim, nunca fiz aula. Eu sempre me enfiei no mundo, e tem uma galera que eu sigo no Instagram e no YouTube também, umas professoras incríveis que dão aulas, e eu fico ouvindo, quando eu vou treinar, ao contrário das pessoas que ouvem música, eu nunca ouço música no treino, eu sempre ouço podcast, ou em inglês ou em espanhol. Né? Isso vai me ajudando, porque eu também tenho que dar aula em inglês, né? E aí isso acaba... Tive agora no Japão, você tem que dar aula em inglês. Tive também nos Estados Unidos com a Ultradente, enfim. Então, espanhol e inglês eu consigo me virar bastante bem. O quanto sua rotina... Então, eu queria que você me traz um dia do nível... tá em Santos, com certeza 4 da tarde, fecha a porta, vai tomar seu sol. Tranquilo, vou pra praia. Traz shopping. pra mim tua rotina, assim, e se você acha que ela realmente te ajudou nesses anos pra ser um formador de opinião, pra ser um bom professor, pra ser chamado pra congresso. A rotina te ajudou? Ou é só conhecimento? Eu não. Conhecimento é fácil, é só você adquirir. Conhecimento todo mundo pode adquirir. Isso aí não muda nada. Só ver o quanto você está a fim de adquirir. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo rapidinho para justificar o que eu sou hoje. Eu fiz arte marcial durante 20 anos, né? Eu sou judoca. E quando eu entrei no judô, eu tinha 11 anos. E o judô é uma arte marcial japonesa, uma das mais antigas da história. Ela veio do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é o pai do judô. E quando eu entrei lá em Santos numa academia, e eu tô falando de uma época que não tinha passagem de pano, sabe? As pessoas eram verdadeiras. Eu entrei na academia, faixa branca, aquele kimoninho ralinho e tal. Acabou o treino, o primeiro treino, não sabia nada. Eu tava indo embora e o pessoal falou, ô, onde você vai? Eu tô indo embora. Não. Tem que dobrar o kimono da galera. Que galera? Todo mundo que tava treinando, umas 30 pessoas. Qual foi o meu pensamento naquele momento?
cara, eu não vejo a hora de ser faixa azul para pegar um faixa branca para dobrar o meu kimono. E os meus pais entraram na vibe. Tá? Viram um filho. Olha só, pessoal, você que tem filho. Viram um filho ajoelhado no dojo, que é como se chama o tatame. Ajoelhado, dobrando o kimono de todos os senpai. Senpai, em japonês, é o superior. E kohai é o inferior. Quando eu fui faixa azul, o faixa branca dobrava o meu kimono. Na hora de beber água, eu era o último. E quando você vai indo, chega na faixa preta, você quer que... Você para de pensar isso. Porque você já entendeu o que é hierarquia. Você já entendeu o que é respeito. Você já entendeu o que é ser disciplinado. Trazendo isso para os dias de hoje. A minha mulher fala que eu tenho hiperfoco num monte de coisa. Bom, se eu tenho hiperfoco num monte de coisa, não é tão ruim assim, né? Mas eu acordo muito cedo, sempre 4 da manhã. Se você olhar meu despertador aqui, tá 4 da manhã. Não tem soneca, porque a hora que toca eu tenho que levantar. O meu terapeuta fala assim, você tem soneca no despertador? Não. Imaginei. Por que eu teria soneca? Que horas que eu tenho que acordar? É às 4? Por que eu vou botar 3h30, 3h45? É às 4 eu levanto. E sempre vou muito cedo para academia, essa é a minha rotina. Todos os dias do ano eu procuro não faltar nunca, onde quer que eu esteja, viajando ou não. E aí treino lá de umas 15 para as 5 até umas 6 e pouquinho, 1h10, 1h15, 1h20 de treino. Volto para casa, geralmente vou passear com o Otávio, que é meu cachorro. Tem um Shiba Inu, que é uma gracinha. Tomo meu café e começo no consultório 8 da manhã ou começo no curso 8 da manhã. Trabalho sempre o dia inteiro. Às terças-feiras tem no estúdio a minha aula à noite. Então trabalho o dia inteiro e vou dar aula à noite ainda lá no meu estúdio. Quarta-feira tem a mentoria à noite também. Segunda-feira sempre tem uma reunião, alguma coisa, uma discussão, uma live, coisa do tipo. À noite. À noite, tá? Geralmente às sextas-feiras eu estou em Sorocaba, sexta e sábado, que tem a minha pós-graduação. Sorocaba eu tenho 2 turmas de atualização, lá no Instituto Fábio Toledo, e 2 turmas de especialização. Tenho 2 turmas de especialização na ABO em Santos também, de dentística. Então, segunda-feira é o dia da minha pós-graduação. E trabalho no consultório loucamente. Agora, nas festas, eu vou trabalhar direto, entre Natal e Ano Novo, porque eu tiro férias em janeiro, né? Vou ficar 2 semanas viajando aí, dessa vez só para me divertir, né? Não vou nem levar computador, né? Mas, assim, cara, isso me dá um gás, sabe? Eu adoro essa rotina. É incrível isso, mas eu adoro essa rotina. Me preocupo com alimentação, com dieta. E quando eu falo de dieta, dieta é tudo que entra pela sua boca, né? Então todo mundo tá de dieta sempre, né? Estou de dieta. Eu também tô. Dieta que entra pela sua boca é dieta. Só que o que entra pela sua boca, quem vai escolher vai ser você, né? E assim, eu sou bem regrado com essas coisas também, tenho nas minhas coisas, enfim. Não aponto o dedo pra ninguém, não sou um cara... se a gente for comer, você pegar um hambúrguer, puta, ótimo, aproveita. Porque eu também, minha vida inteira não foi só isso, né? E sou assim, cara, levo minha vida tranquilo. Você traz algum ponto dessa história do mestrado que você pagou por 2 anos essa churrascaria ainda em você? Tô querendo ir um pouco mais fundo aqui. Então, às vezes eu tinha uma escassez ali financeira, isso me marcou bastante. Como você se libertou disso? Eu vejo hoje você libertado. Não te conheço tanto, mas parece que, cara, tô bem tranquilo com essa questão financeira. E se realmente se libertou? Serviu para eu dar valor ao dinheiro, sabe? Porque eu sempre fui um cara muito trabalhador. E voltando um pouco, falando dos meus pais, meu pai sempre teve uma puta condição financeira, né? E lá no mestrado ele estava lá. E eu fui no banco fazer um empréstimo, né? E eles souberam disso há pouco tempo atrás, cara. É engraçado isso. Eu não contei a história pra ninguém, porque também não fico fazendo apologia ao sofrimento. Eu adoro gente vencedora, tá? Essa história só serviu num contexto lá, que eu tava conversando com a minha mãe. Eu contei, filha, eu não sabia disso, porque você não falou nada. Eu não falei nada e nunca vou falar, tá tudo certo, né? E serviu para eu valorizar o meu trabalho. Serviu para eu sentir orgulho de mim mesmo. De ver que se eu conquistei alguma coisa, seja lá o que for, isso foi fruto 100% do meu trabalho, né? E tomar cuidado com as armadilhas da vida, com as empolgações, enfim, porque a gente vive num mundo que você muita precisa informação. ter, você precisa ser, você precisa possuir, você tem que fazer parte daquela galera. Se você não jantou naquele lugar, se você não comprou aquele carro ou aquele relógio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, saber até onde eu posso ir, né? Mas agora, culturalmente falando, você pode adquirir conhecimento. Então, o meu paciente é um paciente que viaja, é um paciente que janta, é um paciente que e eu, muitas vezes, eu não tenho a condição do meu paciente, mas eu consigo conversar olhando para ele. Ele sabe que eu sou dentista.
E ele sabe até onde um dentista pode ir que trabalha no dia a dia. Ok, eu vivo bem, tenho uma vida confortável, viajo bastante, enfim, como bem e tal. Enfim, só que isso é fruto de uma história, sabe? E, assim, e passar por tudo isso me criou muita casca. Então hoje eu ouço umas coisas e falo, cara, não é assim. E eu adoro ajudar as pessoas. Né? Eu adoro falar, Fernando, cara, não faz assim, deixa eu te falar. Isso vai ser melhor para você. Você faz o que você quiser com a informação. Eu começo o meu curso assim, ó. Nós vamos passar um tempão juntos aqui. Façam o que vocês quiserem com a informação que eu vou passar para vocês. A minha vida está resolvida. Isso não é sobre mim, é sobre vocês. Né? Então, se eu puder impactar alguém e melhorar a vida de alguém com alguma experiência minha, seja de vida, seja do lado fitness, seja do lado da odontologia e tal, eu vou impactar. Porque eu adoro essa pegada, sabe? Você vai estar no CIOSP agora em janeiro. Todos os dias. Quem quiser falar com você pode chegar, te dar a mão, falar, Nível, a galera chega, cara. Eu cast aqui. Eu adoro, a galera chega pra conversar, porque a rede social tem isso, né, cara? Você conhece as pessoas sem conhecer fisicamente. Às vezes me param no CIOSP, um ano passado, um menino, um fofo, cara, eu tava passando e ele falou assim, não acredito. Cara, sou nada, sou um professor de dentística, normal. Cara, posso tirar uma foto com você? Meu irmão não vai acreditar, cara, ele adora o seu jeito. Ele acha que você é meio Zé Bronquinha, meio bravo às vezes. Eu falei, mas eu sou fofo, cara. Aí veio tirar uma foto, mandou pro irmão e tal. Eu adoro isso, eu adoro essa pegada de ser reconhecido como uma pessoa que impactou alguém de maneira positiva. Você vai estar em alguma empresa lá, representando? Como que eu te acho lá? Como diz o meu amigo Paulo Vinícius Soares, eu vou ser um animador de stand no CIOSP, sabe? Tá bom. Eu vou dar 8 aulas para as empresas, eu vou estar com a Solventum, eu vou estar com a NSK, vou estar com a Cuser, Mixpac, Dentsply, vou estar com uma galera lá, vai ser incrível. Então vai ser tranquilo te achar lá. Puta, eu vou estar os 4 dias, cara, de quarta a sábado, então é só chegar, vamos conversar, vai ser incrível. Cara, me dá uma dica final, alguma coisa que você quer passar aí nesse episódio, que é o nosso último episódio do ano. Estamos gravando aqui dia 15, vai para vocês ao vivo no domingo, agora às 8. Alguma coisa que você impacta mesmo, né? Então, eu queria uma frase, a história tá contada. Quem tá nos assistindo ali, cara? O que fez a diferença aí nesses 30 e poucos anos de formado? O que você acha legal, assim, deixar aqui hoje, em 2025? A gente conversou sobre isso um pouquinho antes de começar. Não sei nem se estava ao vivo ou não, mas é uma frase que eu gosto muito. São 2 pensamentos muito interessantes de pessoas que eu sigo e li os livros e biografias e tudo mais. Um deles é o Michael Jordan, que tem isso está no final de várias aulas minhas, né? Basicamente dizendo que ele errou muito durante a vida dele. Ele errou vários arremessos, ele perdeu várias bolas que decidiriam o jogo. E a perseverança dele fez dele ser o que ele é. E ele termina a frase dizendo, é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Então, treinamento, né? O aluno fala assim, professor, meu dente ainda não tá bom. Eu falo, você já fez quantas vezes? Né? No manequim, né? Já fiz umas 10. Cara, faz mais umas 200. Faz mais umas 500. Ou umas 1000. Porque no judô, se você tá me ouvindo aí, você fez judô e você sabe arte marcial. Todo mundo quando é criança faz natação, judô e tal. Você tem lá o que você chama de uchikomi, né? Que é um golpe que você fica treinando. O uchikomi é treinamento do golpe. O movimento do golpe. Não jogar a pessoa, o treinamento do golpe. E tinha treinamentos que a gente tinha que fazer 1000 uchikomis. Entre e sai 1000 vezes. Tem sempre um faixa branca contando. Para isso que saiu faixa branca. Contando 1000. Dava 1000 e parava. Aí você fazia 1000 e o teu oponente depois fazia mais 1000 e você ficava esperando, tá? E a outra frase do Kobe Bryant dessa vez, um cara mais jovem, que ele diz uma coisa muito impactante para mim que eu uso na minha vida, que é descanse no final, não no meio. Então, se você tá achando que deu ruim, eu quero te dizer que com 15 anos de formado, eu comia no DA da Unesp São José. O alface andava, eu tinha que correr atrás dele porque o bicho levou o alface embora. Com 15 anos de formado. E hoje eu conto essa história rindo, tá? Mas era dureza, cara. Assim, recém-casado, era punk o negócio. Então, vai dar certo. Só não vai dar certo se você parar antes. Descanse no final, não no meio. No final, é isso aí. Show. Quero te agradecer. Obrigado pelo papo, por todos esses ensinamentos. É importante a gente falar da jornada. Uhum. Parece que é um papo que um podcast sempre traz, que é jornada. Mas a gente aprende a
a espectadora aqui, a cada player, né? Vamos dizer assim, aqui que eu acabo entrevistando. E de vir até aqui, né? Um prazer, cara. Prazer. Ouvir tua história. Adorei. Adoro contar história. Vamos se ver no CIOSP. Sim. Se a galera também quiser nos encontrar, a gente vai estar lá numa turma legal. Vou tentar a gente fazer algum... Aliás, eu tô sempre com gente legal. Se você vir alguém comigo, esse cara é legal. Porque quando é legal, eu não tô junto. Boa. Valeu? Obrigado, irmão. Meu irmão. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom pra você. A gente fica pro próximo SorrisoCast em 2026. Valeu, pessoal.